Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha irmã, ao escutar o meu relato e quando eu disse a ela de que aquele que havia preparado aquele jantar, cujo nome era Robério, ele era o meu namorado, ela ficou estupefata. Ela ficou muito surpresa. Mas a minha irmã não havia sido escolhida à toa. Havia sido, inclusive, uma sugestão do Robério. Afinal de contas, ela era gêmea comigo. Então ela tinha uma cabeça nova, jovem. Era muito mais fácil para ela entender e compreender a minha situação de gay do que os meus pais. A minha irmã deveria me ajudar. Embora ela tenha ficado assustadíssima nesse início. Mas veja você o que é a vida, como as coisas, quando elas têm que ser, elas começam a acontecer exatamente de um jeito que a gente não espera. Os convidados para aquela noite, para casa do Robério, eu e a minha irmã, mais ninguém. No entanto, eu já relatei na minha carta que ele tem um irmão de nome Daniel e que inclusive tinha lá uma namorada. E parece-me que a família dessa namorada também não aceitava o Robério. Era um dos problemas do Robério. Sem que esse irmão tivesse comunicado nada ao Robério, o Daniel, ele vai lá, já no final do jantar, já quando nós tínhamos conversado com a minha irmã, enquanto a minha irmã ainda respirava, tentava reorganizar os pensamentos, o Daniel toca a campainha e chega na casa. O Daniel, o irmão do Robério. E aí vai acontecer algo extraordinário que nós não contávamos nunca que fosse acontecer. O Daniel, o irmão do Robério, ele fica perdido com a presença da minha irmã. Ele é profundamente tocado pela presença dela. Aconteceu uma magia enquanto os olhares dele se encontraram. Mas foi uma coisa imediata aquele sentimento. O Daniel, o irmão do Robério, ele não conseguia mais tirar os olhos da minha irmã. E por conseguinte, a minha irmã, atraída pelos olhares dele, também correspondia. E ali eles começam a conversar e aquilo vai atenuando o choque que a minha irmã tinha levado com a revelação. Vai atenuando aquele choque. E aí eles começam a conversar. O Daniel diz que está impressionado, que ele nunca tinha visto na vida uma garota tão especial, tão bonita. A minha irmã fica deslocada, mas agora, veja, o assunto que faz com que a minha irmã se sinta deslocada já é outro, e não mais aquela questão, a principal questão, que era a revelação de que eu sou, na verdade, um gay. Essa era a revelação bombástica e importante da minha irmã. Só que a surpresa da chegada do Daniel, a forma como o Daniel a olha, a forma como eles se encaram,
atenua esse lado. Atenua completamente esse lado. E eles passam a dar valor ao encontro deles a partir dali. E algo extraordinário então vai acontecer. Foi quando a minha irmã, olhando para mim, ela disse assim, isso já diante do Daniel, diante do Robério, ela olha para mim e diz assim, meu irmão Lauro, se eu te contar que não tenha sido uma surpresa para mim, eu estaria mentindo. Mas também eu preciso dizer que bem lá no fundo eu tinha certas desconfianças disso. Eu não tinha nenhuma convicção, mas eu tinha certas desconfianças disso. Eu vou procurar te ajudar com o papai e com a mamãe. Eu queria dizer que eu fiquei, sim, num momento deslocada, sem saber até que atitude tomar, mas estou encantada com o Robério. Robério, você é uma pessoa espetacular. E olhando assim para você, Robério, e olhando para o meu irmão, eu tenho absoluta convicção de que vocês se merecem. Isso, a minha irmã faz essa colocação diante de todo mundo ali, inclusive do Daniel. O Daniel que estava por perto e que não tinha sido convidado, mas que chegou no repente. Na verdade, não foi no repente. O Daniel era um enviado por Deus naquele momento. O Daniel, ele ouve a declaração da minha irmã e ele diz a ela que ele estava também maravilhado com a minha presença na vida do seu irmão, que ele estava gostando demais de mim, de quem ele já tinha escutado falar, porque o Robério já havia comentado sobre mim para ele, então eu não era assim uma novidade total para o Daniel, mas que ele jamais podia supor ou imaginar a existência da minha irmã Laura, e que ele estava encantadíssimo com ela. Encantadíssimo. Olha, até esse dia ele tinha lá uma namorada e a minha irmã namorava o filho do pastor fundador da igreja. Vocês vão observando quantas revoluções vão acontecer dentro da minha história a partir deste momento. Terminado o jantar, foi um jantar de vitória. Eu me despedi muito feliz do Robério e voltei para casa mais feliz ainda com a minha irmã, a Laura, que não se cansava de falar do Daniel, que ela tinha ficado encantada com o Robério, mas obviamente com o Daniel. Foi a partir desse dia que ela começou a me ajudar. Há uma forma, há um jeito de comunicar aos meus pais sobre o que eu vivia. Não era simples. Não era simples. Porque, como eu disse e volto a repetir, a minha mãe era uma evangélica que desde que se conhecia por gente fazia parte da igreja. E meu pai era até pastor da igreja. Mas não tinha outro caminho. E encorajado agora pelo Robério e pela minha irmã, nós tivemos que enfrentar as feras, meu pai e a minha mãe. Foi um choque. Quando eles souberam, quando o papai e a mamãe souberam a respeito dessa minha decisão, de estar inclusive namorando já uma pessoa do mesmo sexo, para eles foi o fim do mundo. E nem poderia ser diferente. Meu pai chegou a me pedir que, por favor, eu terminasse imediatamente com essa relação, porque aquilo iria envergonhá-lo demais perante a igreja. E eu fui firme e, com o apoio da minha irmã, falei: pai,
Eu prefiro então sair de casa. Mas eu tenho que viver o que a vida exige de mim. Pai, eu nasci com essa missão. Eu não posso mais contrariar essa natureza que é muito mais forte em mim, Pai. Eu não posso fingir sendo uma coisa que eu não sou. Ainda, Pai, ainda que isso possa te comprometer enquanto cidadão, enquanto pastor perante a sua comunidade. Mas essa verdade latente, ela é muito mais forte que tudo, Pai. Eu saio de casa para não envergonhar o Senhor, para não envergonhar a senhora, mãe. Eu prefiro sair de casa, mas eu não posso romper, eu não posso deixar de viver esse amor ao lado do Robério. O caso fica nessa situação. Só que, veja, em paralelo a tudo isso, a minha irmã, ela desiste do namoro com o filho do pastor fundador da igreja. Ela termina o namoro. E isso começa também a dividir as atenções do meu pai e da minha mãe. Por que você fez isso, Laura? E a Laura simplesmente diz porque ela já não acreditava mais que amasse aquele rapaz. Que ela estava com ele muito mais por influências do que representavam meu pai e a minha mãe para a igreja, do que a igreja representava na vida deles, do que por amor. Então a minha irmã, ela resolve romper o namoro com o seu namorado, que era filho do pastor fundador da igreja. E isso divide as atenções do meu pai e da minha mãe. E na sequência, a minha irmã assume o namoro com o Daniel, o irmão do Robério, que também por sua vez havia desistido da namorada. Olha que coisa mais impressionante. Para toda a minha história, para você que está acompanhando esse relato, você não consegue determinar, na verdade, o que é mais forte para roubar a atenção de um pai e de uma mãe. Qual história? Ambas tinham a sua força, o seu poder. E na vida é assim, aquilo que não consegue te destruir, vem para te fortalecer. Isso é bíblico. Aquilo que não consegue te destruir faz exatamente o efeito contrário, acaba por te fortalecer. E os meus pais acabaram fortalecidos porque as histórias se dividiram. E se eles acabaram fortalecidos, fortalecida ficou a minha irmã na relação amorosa dela com o Daniel e eu na minha história com o Robério. De modo que ao longo de 1 ano e meio, exatamente após aquele primeiro episódio da sorveteria, 1 ano e meio depois, eu passei a viver a vida que eu sempre esperei viver, namorando uma pessoa que me realizava, que me completava enquanto ser humano e tendo o apoio agora da minha irmã, do meu pai e da minha mãe. Sim, nada é simples, nada é fácil, tudo realmente é difícil, é complexo, tudo na vida é assim. E as coisas não são realmente simples, não. A gente tem que passar por poucas e boas, e isso eu tive que enfrentar. Mas observe, tudo foi se encaixando de uma forma que 1 ano e meio depois as coisas estavam completa e totalmente resolvidas. De modo que, se eu não convivia mais na casa do meu pai e da minha mãe, isso já não acontecia mais, eu morava com o Robério, mas pelo menos agora eles me aceitavam. Eles entendiam que apesar da escolha religiosa deles, eles tinham um filho
que vivia uma outra realidade, mas não menos cristã. Por favor, às vezes a pessoa que está ouvindo, ela já está pronta, armada para me atacar. Não significa que eu, tendo esse tipo de escolha, eu fosse menos filho de Jesus. Não. Que eu fosse menos cristão. Não. Que eu fosse menos irmão do que outro irmão qualquer. Eu era tão irmão quanto qualquer um. Porque isso não pode determinar o caráter, a personalidade, o coração, a alma. Isso não molda a alma de um ser humano. Há coisas muito mais importantes que moldam a alma de um ser humano. Mas não é isso. Não é esse tipo de escolha. 1 ano e meio depois, eu ainda morava isoladamente com o Robério, mas já aceito pela minha família. E quando eu digo aceito, eu era aceito pelo meu pai e pela minha mãe. Minha irmã com o Daniel. Outra coisa extraordinária que aconteceu. A minha irmã com o Daniel, eles se afinam. Eles estão namorando, eles ficam noivos e eles resolvem marcar a data do casamento. Minha irmã e o Daniel, que é irmão do Robério. Só que o que parecia que já estava assim totalmente resolvido, iria complicar um pouquinho mais. Porque o Daniel e a minha irmã acabaram tendo essa ideia. Eles sentiam que os responsáveis pelo encontro deles havia sido o Robério e eu. Então, já que eles iam se casar, por que não que o casamento fosse no mesmo dia? Gente, isso é muito diferente. Eu ainda não me lembro exatamente se houve já no Brasil ou no mundo uma história como a nossa. Porque ela é minha irmã, a Laura é minha irmã gêmea. O Daniel é irmão do Robério, meu companheiro. Ele não é irmão gêmeo, mas ele é irmão. E eles resolvem se casar. E eles querem se casar no mesmo dia que eu e Robério iríamos nos casar também. Na verdade, eu e o Robério sequer tínhamos pensado ainda em data de casamento. Nós estávamos vivendo juntos. Já havia sido aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Já podia acontecer, mas nós não tínhamos pensado numa data, então nós fomos convidados por eles, provocados por eles, para que nos casássemos no mesmo dia que eles. Aí haveria uma outra questão, porque e os meus pais? Como iriam ficar? Meu pai é pastor, a minha mãe é evangélica, se bem que a minha irmã também o era, cantava inclusive no coral, mas ela também assumiu a sua vida. E não deixou de ser cristã. Para o meu pai e para minha mãe isso era um absurdo. Não poderia. Eles achavam assim, já que eu estava vivendo com o Robério, que eu tivesse a minha vida lá com o Robério. Que a gente continuasse como estava. Isso eles já tinham aceitado. Mas o casamento da minha irmã com o Daniel teria que acontecer de maneira particular, para que fosse um casamento, entre aspas, chamado por eles de normal. O meu casamento não era normal para eles. Então, esses casamentos eles não poderiam ser simultâneos. Ou seja, aquela ideia do Daniel com a minha irmã, para eles aquilo era um absurdo. Não dava, não entrava. O meu pai e a minha mãe, eles não conseguiam conceber essa ideia. Eu aconselhei então a minha irmã e o Daniel que desistissem dessa ideia.
que desistissem, que ia ser impossível de acontecer. E a coisa não aconteceu da forma como planejada, porque ela não aconteceu no religioso conforme eles também queriam, mas aconteceu no civil. E com a presença do meu pai e da minha mãe. Nós nos casamos ou assinamos os documentos no mesmo dia. O que já faz da nossa história uma história exclusiva e inusitada. Mas você que pensa que está tudo resolvido aqui na minha história, eu diria que não. Há uma coisa muito importante a ser dito. Há uma coisa que é fundamental de ser dita nisso tudo e que vocês iriam me cobrar depois se eu não desse as explicações necessárias. Afinal de contas, e a vendedora de rosas? Porque tudo teve início com ela. Tudo partiu de uma atitude da vendedora de rosas. Então é sobre ela, a vendedora de rosas, de quem eu passo a falar a partir desse instante. Depois de um certo tempo de relação entre mim e o Robério, eu tive que revelar para ele que, na verdade, a história da Rosa não tinha sido da forma como ele imaginava. Eu tinha que falar a verdade para ele. Porque, para quem não se recorda, eu vou fazer com que vocês se lembrem, a vendedora chegou em mim, ofereceu uma rosa para eu comprar, e eu me neguei a comprar a rosa. Depois até me arrependi, é verdade. Mas eu me neguei a comprar porque eu disse até, a desculpa foi do dinheiro, que eu estava com o dinheiro trocado para o sorvete que eu ia tomar na sorveteria dos namorados, que é o diferente também da minha cidade. Ok. Só que aí, por uma iniciativa dela, ela pegou uma rosa e ela levou para um rapaz. Sendo eu um homem, ela levou uma rosa para um rapaz e entregou, dizendo para ele e me mostrando na fila onde eu estava para pagar o sorvete, que aquele rapaz de camisa jeans, blue jeans, havia mandado entregar a rosa para ele. Isso era o inusitado da história, porque eu não tinha pedido para fazer isso. E ela fez isso. Por quê? Eis a questão. Num primeiro momento, o Robério me procurou porque ele acreditou piamente nessa história. Ele só me procurou porque ele acreditava que de fato assim tinha acontecido. Não era? Eu não havia pedido isso. Então, depois de um certo tempo do nosso relacionamento, eu abri para ele a verdade. Falei, olha, isso não aconteceu, foi ideia dela. E aí ele ficou muito curioso, e eu mais ainda, para saber o que na verdade havia acontecido, por que a vendedora de flores teve essa ideia. Até porque teve uma outra coisa importante. O Robério tinha perdido a mãe havia 3 meses quando nós nos conhecemos. E ele, naquele dia, caminhando para a sorveteria, ele estava pensando na mãe. E ele disse que se a mãe estivesse com ele, que ela mandasse um sinal. E aquela senhora entregando para ele a rosa, foi para ele uma resposta da mãe. Então, nós fomos atrás da mulher, da vendedora de flores. Fomos lá, na porta da sorveteria, eu e ele, para esperar por ela. No primeiro dia que nós fomos, ela não veio. No segundo dia que nós fomos, ela estava lá, com a sua simpatia de sempre. Quando ela
nos viu, ela nos reconheceu na hora. Foi impressionante, mas quando ela viu a mim e ela viu o Roberto, eu achei que nós teríamos que explicar para ela. Falou, os rapazes da Flor da Rosa, que bom, vocês querem comprar mais rosas hoje? Aí nós dissemos a ela que nós havíamos trazido um dinheirinho para ajudá-la, sim, mas não haveria necessidade até dela entregar as rosas. Queríamos ajudá-la, mas nós queríamos uma explicação. O que aconteceu naquela noite? O que foi que aconteceu naquela noite? O que houve naquela noite? E aí ela se lembrava de todos os detalhes e ficamos impressionados, mais impressionados ainda. Ela disse que assim que ela ofereceu a rosa para mim e eu não quis comprar, ela saiu vendendo as rosas ainda pela sorveteria. E que uma senhora que estava sentada numa das mesas chamou por ela. Normalmente ela abordava as pessoas, mas uma senhora chamou. Ela foi até aquela senhora que a chamou e aquela senhora falou assim: olha, eu vou comprar essa rosa sua, você vai entregar a rosa para aquele rapaz ali. Foi quando a mulher mostrou o Robério para ela. E você fala que foi o rapaz de camisa azul jeans que mandou para ele. A mulher, a senhora que ela atendeu, falou: tá bom, não tem problema. Então ela já estava saindo para fazer isso. A mulher falou assim: mas não fale que fui eu que fiz. Não fale que foi eu que fiz isso. Tá bom. Ela foi e entregou então a rosa pro Robério e me mostrou na fila do caixa para pagar o sorvete. E eu estava com a camisa jeans. Falou: ó, foi o rapaz de... O restante da história vocês conhecem. Mas o que vocês não sabem, e é isso que é o mais impressionante dessa história, é que o Robério perguntou: e quem era essa senhora que fez esse pedido? Eu falou: eu não me lembro. A mulher, quer dizer, eu lembro dela, mas eu não sei o nome, não sei quem era. Depois eu nunca mais a vi aqui na sorveteria. Eu nunca mais a vi aqui na sorveteria. Foi nessa hora que o Robério disse: olha, nós vamos comprar todas as rosas da senhora. A senhora pode nos acompanhar? Eu queria que a senhora fosse conosco até em casa. Eu quero mostrar uma fotografia para a senhora. Falou: posso? Vocês estão me ajudando? Eu também posso ajudá-los. Vou? Aí ela veio, entrou no nosso carro. No caso o carro do Robério. E fomos até a casa do Robério com ela, com essa senhora. Chegando lá, o Robério pegou uma foto que ficava lá no quarto dele, sobre uma penteadeira que ele tinha. Ele tinha aquela foto, era um quadro de uma foto. Ele pegou aquela foto e ele veio para a sala com aquela foto. A foto estava assim voltada contra o peito dele. Ele não tinha mostrado ainda. Aí ele chegou e ele falou assim: descreva mais ou menos a mulher que a senhora viu lá. Ele disse para a mulher: descreva. Falou: ela estava assim com o cabelo curtinho, na altura assim da nuca, os olhos castanhos. Era uma senhora comum, os olhos castanhos, cabelos castanhos. Lembrei, disse a mulher. E ele ainda não tinha mostrado a foto. A foto estava contra o peito dele. Ela falou: lembrei. Ela tinha uma verruga no nariz. Ela tinha assim uma verruga mesmo no nariz. Nessa hora,
Eu olhei para o Robério e ele começou a chorar. As lágrimas desciam dos olhos dele. Foi quando ele tirou a foto que estava voltada contra o peito e mostrou para aquela senhora, mostrou para aquela mulher, a vendedora de rosas. Por acaso é essa mulher aqui? É! Essa mesmo! É ela aqui, ó! É ela! Aqui, ó, a pinta que eu falei, a verruga, né? No nariz, é essa aqui. É essa mesmo. Estávamos nós dois chorando. Nós dois. E foi aí que eu entendi que, apesar de ser cristão, e sou, que entre o céu e a terra existem muitos mistérios, muitos, que vão muito além do que possa ditar ou compreender a minha vã filosofia ou a minha fé. Era a mãe do Robério. A foto que o Robério mostrava para ele era da mãe dele. Gente, quando nós falamos para a vendedora de rosas, ela chorava conosco. Choramos nós três. Choramos copiosamente. Choramos como se fôssemos crianças chorando ali. Porque aquilo... Vocês lembram que eu queria que a minha história se tornasse inusitada devido à ideia do Daniel, irmão dele, e da minha irmã, de nós nos casarmos no mesmo dia? Quer dizer, se casariam os irmãos gays e os irmãos héteros no mesmo dia. Isso seria inusitado. Acabamos nos casando no civil e não no religioso, conforme era a pretensão deles. Então isso faria do nosso casamento, ou dos nossos casamentos, casamentos inusitados, diferentes. Mas o que de verdade tornava a nossa história inusitada era o nosso conhecimento. Porque foi mais do que um conhecimento. Não foi o conhecimento do Robério e do Lauro. Não. Houve uma coisa muito mais importante. Houve a aceitação do Lauro por ele próprio. Eu próprio. Eu me aceitei nesse dia como gay, porque não adianta você exigir que as pessoas te aceitem como gay se você próprio assim não se reconhecer, se você próprio assim não se valorizar, se você assim não se impuser enquanto ser humano. Até aquele dia eu não me impunha nessa condição, eu próprio não me aceitava. Então nesse dia não houve apenas o conhecimento de duas pessoas, houve a primeira minha aceitação. E depois da minha aceitação, a descoberta da minha felicidade, porque eu descobri o amor. Mas eu jamais poderia supor ou imaginar, quando eu estava sendo mostrado por aquela vendedora de rosas na fila do caixa para pagar o meu sorvete, de que havia um espiritual por trás daquilo tudo. De que aquela história era muito mais profunda do que eu podia imaginar. De que o espiritual estava imperando naquilo tudo. De que a mãe falecida do Robério pudesse estar envolvida naquilo tudo. Que era a mãe do Robério era a única pessoa que o aceitava, era a única pessoa que o compreendia. Ele havia pedido um sinal da mãe naquela noite. Foi quando ele entendeu que havia a presença da mãe na senhora que levou a rosa para ele. Só que ele ainda não tinha entendido todo da história. E nem poderia, porque ele nem sabia desse detalhe de que eu não tinha pedido para entregar a rosa para ele. Então era uma história muito mais profunda do que tudo que nós podíamos contar. Olha, eu tive que contar isso para o meu pai, que é pastor.
Vocês sabem que para um pastor não é fácil aceitar esse tipo de coisa. Meu pai relutou, mas depois essa vendedora de rosas, essa vendedora lá da sorveteria, ela esteve na minha casa, na casa de meu pai, de minha mãe, comigo, e ela própria relatou para ele. E meu pai, apesar de todos os pesares, de toda a concepção diferente religiosa que ele tem, de Deus, da vida, do pós-morte, ele pelo menos teve a grandeza de reconhecer, enquanto pastor, de que de fato ele é muito pequeno para entender os mistérios ocultos entre o céu e a terra. Isso já foi de uma grande vitória para mim. De uma grande vitória. Então, por isso que hoje eu resolvi te escrever, Paulinho Boa Pessoa. Eu não sei se você vai colocar a minha carta no ar por tudo que ela envolve, pela polêmica que ela traz. Mas eu sinto que você é um comunicador que não tem preconceito. Você tem recebido as cartas e as narra com muita propriedade, tal qual as pessoas escrevem para você. Então eu gostaria que a minha história fosse apresentada do jeito que eu escrevi. Até nessa ordem, que foge um pouquinho da ordem das histórias contadas por você. Mas tem que ser assim. Porque eu reputo como mais importante de tudo nessa história a presença da mãe do meu amado Robério. A mãe dele, que depois de morta se preocupou com o filho. E comigo, que ela não conhecia. Na vida terrena, não. Mas com certeza, na vida espiritual, sim. Se você gostou da minha história, aproveita, curta, manda aí o teu joinha. Aproveita e se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será muito importante e fundamental que você o faça. Eu vou ficar esperando. Se sobrar a gentileza, abaixo do vídeo, ao valeu demais. Clica. É um ícone criado pelo YouTube. Muito obrigado por tudo. Espero que a história seja contada pela ordem que eu coloquei. Muito obrigado.